Então, Senese, como é que você começou a militar? Como é que você entrou na luta? Meu pai participou de um projeto de uma escola popular que trazia o ensino de supletivo numa época onde não tinha supletivos tão facilmente para as pessoas acessarem. Eles tinham um trabalho político, ideológico, que fazia a formação técnica mesmo do ensino médio ou até mesmo do ginásio. E eles associavam o trabalho da formação mesmo com esse trabalho de formação ideológica para quem vinha se destacando. E desde criança, desde muito cedo, eu fui participando do 1º de maio, das festas juninas, inclusive de greves, de algumas manifestações que essa escola fazia junto com quem estudava lá. Tem alguns fatos que foram me tornando militante, assim. O primeiro é que essa escola operária, ela vinha num processo que foi natural da desindustrialização da cidade de São Paulo, da região onde essa escola era sediada, e eu e mais alguns filhos ali dos professores, dos operários, ficamos com vontade de voltar a ter um público dentro da escola, porque a gente gostava muito de ir lá. Então uma iniciativa que a gente teve foi de fazer um jornal e de divulgar no bairro, trazendo pessoas para estudarem nessa escola operária. Eu participei do movimento igrejeiro da época e conheci as irmãs Mendes, né? Conheci a Lígia, conheci a Vivian nesse movimento, e para mim era interessante, tal, algumas partes que tinham, mas eu queria saber mesmo era da revolução, do socialismo, dessa discussão, isso que me aguçava. E em 2009 eu tive contato com o movimento estudantil, organizado inclusive pela União da Juventude de Rebelião. Eu vi a Fernanda Bloise passando em sala na época, né, do movimento Voz Ativa, e aquilo me chama a atenção, porque a luta da época era para que tivesse o restaurante universitário, né, que lá no FBC é mais conhecido assim, o bandejão, né, e essa luta é uma luta que sempre me chamou a atenção, porque na época eu trabalhava de atendente em locadora, ainda existia isso, né, e depois eu passo a ser garçom lá perto da UFABC, e eu tinha essa necessidade mesmo, assim, de ter um lugar para eu comer, sem eu ter que fazer a comida, sem me preocupar tanto com a alimentação, para eu ter mais tempo para estudar. Vocês conquistaram o bandejão? Sim, basicamente todas as lutas que a gente teve envolvida, a gente teve conquista, né? Isso foi muito legal, assim, da minha breve passagem no movimento estudantil, mas era uma coisa que estava acontecendo na época. A UFABC era uma universidade prioritária do governo. Então eles faziam toda uma propaganda de que a UFABC é uma universidade de ponta, mas não tinha um restaurante universitário. Não fosse a atuação do movimento estudantil, isso ia ser adiado. Eles não iam fazer aquele gasto naquele momento, ou até mesmo ninguém sabe se teria. Porque tinha uma disputa dentro da universidade se a UFABC ia ser uma universidade mais próxima a um ITA, a uma universidade de elite, ou ia ser uma universidade mais popular. Então o movimento estudantil, na época, atuou neste debate de que nós precisávamos ser uma universidade para o nosso povo, uma universidade mais próxima às ideias da universidade popular. Então foi muito importante essa luta para o restaurante universitário, porque a gente conquista e isso faz com que a permanência aumentasse na UFABC, que essa era uma discussão muito importante. E aí, Senese, disso, como é que você foi parar no movimento sindical? Cara, o que acontece foi que eu estava já nesses empregos mais difíceis, né, de atendente, de garçom, e eu queria um emprego com um pouco mais de estabilidade. E eu comecei a prestar alguns concursos e tive a possibilidade de passar no concurso do metrô na época. Esse emprego que eu tinha no metrô me trouxe um contato com o movimento sindical e sempre foi também uma vontade política do nosso partido que a gente desenvolvesse o mais rápido possível um trabalho operário. Em 2012 tem uma greve e eu ainda estava no movimento estudantil. E assim, foi uma greve tão forte que durou tão pouco tempo e o governo recuou, que marcou muito, assim, eu adorei aquilo, porque em algumas horas os metroviários conquistaram um monte de coisa. Então, eu achei aquela experiência, me chamou muita atenção, e a experiência que eu adquiri no movimento estudantil, né, com a nossa instrução coletiva, com o nosso trabalho, fez com que rapidamente o partido olhasse para a questão do trabalho operário e também a minha condição de estar nos metroviários como algo que precisava ser construído. Então eu começo a nossa atuação como delegado sindical em 2013, que foi a primeira tarefa assim, que eu fui colocado ali, e comecei assim. A situação das privatizações, elas têm um movimento de aceleração no Estado desde 2014. A política que vinha em crescente, principalmente quando o Dória assumiu. O Dória assumiu falando em fechar tudo, todo tipo de empresa pública, terceirizar, vender e tudo mais. Então ele cria um processo chamado de
Plano de Desestatização da cidade de São Paulo, que envolvia uma série de equipamentos públicos importantes para a cidade, para a cultura, cemitérios, os parques, enfim. Toda a estrutura pública que tinha, ele coloca nesse plano de desestatização. Então, junto com os movimentos, qual era o pedido da época? Que é mais ou menos de sempre. Que isso seja levado à consulta das pessoas, ou seja, um plebiscito. Porque a gente tem a certeza e a clareza que a maioria do povo é contra esses processos. Então a gente queria um plebiscito na época e que foi negado. Então, para que a gente pudesse chamar atenção e pressionar a Câmara dos Vereadores, que é muito afastada do povo, que não ouve a população, a gente decidiu, junto com os movimentos populares, em ocupar a Câmara dos Vereadores. Isso chama atenção porque coloca o debate no centro da conjuntura. Né? A gente vai para a ofensiva, inclusive, contra o presidente da Câmara da época, que era o Milton Leite. Ninguém menos, ninguém mais do que ele, que sempre apoiou essas políticas de privatizações na cidade, na prática. Então a gente teve um enfrentamento direto com a Câmara dos Vereadores, direto com ele, em que a gente conquista, na época, um movimento de abrir mais audiências públicas para que esse processo continuasse. Essa luta sindical que a gente vem fazendo junto com o movimento Luta de Classes, junto com a Unidade Popular, fez com que a gente tomasse uma decisão de intervir mais diretamente dentro do sindicato. Eu já tinha passado uma experiência como delegado sindical, participando das greves, liderando algumas lutas em conjunto com várias lideranças, e a gente achou que era o momento que a gente deveria entrar no sindicato, e a gente constitui, uma chapa com outras organizações e passamos a intervir no sindicato, inclusive fazendo uma greve super importante em 2020 na pandemia. Foi uma das poucas categorias que fez um enfrentamento de greve, porque, primeiro, a gente não tinha todas as prevenções colocadas, né? Então a gente estava lutando por máscara. Eu me lembro que a gente lutou, inclusive, para tirar os nossos colegas que tinham comorbidades da linha de frente. E através da luta do sindicato a gente conseguiu preservar que essas pessoas não trabalhassem na linha de frente, que pudessem prestar um serviço home office. E também essa luta da greve 2020 fez com que a nossa categoria questionasse a situação no trabalho durante a pandemia e também para defender os nossos direitos, manter os direitos que a gente tinha. A gente teve essas conquistas na gestão. E você também esteve envolvido num episódio muito marcante desse ano, que foi a chamada Batalha da Lespe. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que aconteceu? Ian, esse momento é um momento que foi muito marcante para nós, em que a gente fez um processo parecido com 2017, com a diferença de que a gente queria ocupar a galeria, ou seja, o espaço que é permitido ao povo de estar, de assistir o debate dos deputados. Então, cabiam ali mais ou menos umas 200 pessoas. E a gente conseguiu, quando a gente recebeu a notícia, né, que eles não divulgaram exatamente quando eles iam fazer essa votação, que inclusive é uma coisa que a gente tem que questionar mais. Como que um processo tão grande como a privatização da Sabesp, a população não tem o direito de saber um mês ou uma semana antes que fosse qual é a data dessa discussão para que a gente pudesse estar nas galerias. Então, a gente teve que montar uma operação de inteligência, de saber, de descobrir, e a gente foi lá na segunda-feira, não aconteceu nada, né? A gente participou, vaiando, cantando palavras de ordem com nossos cartazes, e eles jogaram para terça-feira, achando que a gente não ia conseguir manter a mobilização. A gente mantém a mobilização na terça. Então, eles não votam na terça para votar na quarta, achando que a gente não ia conseguir manter a mobilização. Só que eles não sabem, ou não sabiam exatamente com quem estava lidando, que era com a Unidade Popular, em que a gente tirou, né, cada dia uma equipe diferente para estar lá, mobilizou quem podia, quem pôde pegar dia no trabalho pegou, enfim, montamos um grande operativo nosso para ocupar lá no horário dos debates que iam acontecendo. E os deputados foram ficando muito incomodados assim, com a nossa presença, porque eles não queriam que aquela pauta tivesse o apelo que teve, a visibilidade que teve. Então eles estavam tentando votar sem a nossa presença e eles não conseguiram. Eles tiveram que votar na quarta-feira, porque uma boa parte, olha só como são as coisas, uma boa parte dos deputados ia para a posse do Milei na Argentina. A bancada da bala, que dava mais ou menos uns 8, queriam ir para a Argentina na quinta-feira, que era a posse. Então eles tiveram que votar a contragosto. Se eles pudessem, eles iam adiar mais uma vez. Então eles tiveram que votar e eles deram as orientações. Se vocês ficarem sentadinhos em silêncio, a gente deixa vocês ficarem.
Aí assim, você está privatizando a água, rios, mananciais, aquíferos, o tratamento de esgoto do nosso povo pobre. E a gente vai ficar sentadinho em silêncio, sem poder levantar um cartaz denunciando quanto que eles receberam para votar a favor dessa privatização, sabe? A gente, realmente, isso aí, a gente não aceitou, calado, a votação favorável à privatização. E eles já tinham todo o esquema preparado, eles tinham o BAEP lá para acionar a hora que eles fossem votar, e eles fizeram isso para reprimir e colocar quem estava questionando, quem estava denunciando a privatização como uns vândalos, né? Mais uma vez, essa mesma política que a gente viu em Alckmin, agora mais aprofundada pelo governo Tarcísio e também os seus apoiadores lá entre os deputados. Então isso se tornou uma grande repressão devido a todo esse contexto que eu apresentei aqui. E essa grande repressão fez com que várias pessoas fossem agredidas, como várias arbitrariedades foram cometidas, e inclusive as nossas prisões, né? Então a gente vê aquele vídeo da Vivian, que ela denuncia a prisão dela. É um absurdo, ela estava protegendo uma outra pessoa que estava sendo agredida, assim como foi o caso do Lucas e do Andrew, que estavam tentando defender alguém que estava sendo agredido. E na sequência que eu vou ser preso. Eu não fui preso inicialmente com os 3. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a organizar o nosso time para sair organizadamente, porque era uma quantidade de gás ali que virou uma câmara de gás. E a gente estava sendo expulso e a gente ocupou um outro espaço porque a gente queria saber onde estava a Vivian, o Andrew e o Lucas. A gente não sabia onde eles estavam, se eles estavam bem. E a gente falou, não, daqui a gente não sai até a gente saber onde eles estão. E aí vem os deputados para conversar com a gente, para tentar mediar, a gente conversa com eles e eles pedem que a gente saia. Aí eu combinei o seguinte, falei, olha, a gente sai, mas a gente queria que eu e mais uma companheira que foi a Isis, que é diretora da Uni, na época dirigia a União Nacional de Estudantes, a gente pediu que nós dois ficássemos como mediadores do movimento e como testemunhas do que estava acontecendo, porque a gente precisava brigar para que eles tivessem o direito ao acesso ao advogado e a gente queria saber se eles estavam bem onde eles estavam. Então ficou eu e Isis para fazer essa mediação. Foi topado com o comando da PM lá na hora. A PM aceitou, o BAEP aceitou. E o que aconteceu foi que eu vi que eles estavam sem acesso à água, eu fui pedir para que eles pudessem tomar água, eles não, pode tomar água, mas tem que tomar água algemada. Então a Vivian estava no chão, algemada, não tinha como tomar água, tinha que dar água na boca dela. A gente achou aquilo desumano, desnecessário, a gente não oferecia nenhum risco, não tinha nenhum armamento, não tinha nenhuma ameaça, a gente queria tirar a algema da Vivian. Só que os comandantes lá entenderam isso como uma ofensa da minha parte, que eu estava exigindo que tirasse a algema da Vivian para ela poder ela mesma tomar água. Isso marcou a minha figura como alguém que estava enfrentando e desacatando a PM, mas o que eu fiz foi pedir educadamente a presença do advogado que tirasse a algema de todos ali. Isso foi marcando a minha presença. Depois, a delegada da Lesp quer que eu saia da presença ali junto com os presos e tal. Queria que a gente saísse da Lesp. Falei, olha, posso até sair, mas eu quero que isso seja mediado por um deputado, porque quem autorizou estar aqui foi um deputado. Na hora entra o Suplicy. Aí eu converso com o Suplicy fala, não, ele vai ficar. E aí eles ficaram ainda mais bravos comigo. Então eles criaram uma situação depois disso para me levar preso. E aí como é que foi a prisão toda e como que você saiu da prisão? Cara, a gente aprende, né, com outros exemplos revolucionários, obras dos nossos companheiros e companheiras que lutaram durante todo o século XX, antes disso, que a prisão é uma coisa que acontece com quem luta. E que a gente precisa estar preparado, precisa ter essa consciência que nós estamos no meio da luta de classes, né? Nós não temos exatamente o direito assegurado de lutar. Isso também é uma forma de lutar, né? De se defender. E é uma outra realidade, apesar de a gente ter essa preparação, quando você realmente está preso, você realmente está algemado. Quando você sofre as violências ligadas ao momento da prisão, onde você sofre a revista íntima, que com certeza foi muito mais difícil para a Vivian como mulher. Então, é uma revista vexatória, humilhante. Esse processo como um todo de ser criminalizado é um processo em que a gente tem um teste ali
da nossa consciência, da nossa dignidade. A gente é colocado num calabouço, com grades fechadas, no escuro, com uma luz permanente, que você não sabe que horas que são mais. Você tem acesso a uma água que é de qualidade duvidosa, não tinha esgoto na cela, então era um cheiro terrível durante muitas horas. Então a gente se agarrou ali, né, eu, Lucas e Andrew e a Vivian na cela do lado, e fomos conversando, fomos tentando descansar também, porque estava todo mundo muito cansado, muito dolorido, e a gente foi um ajudando o outro ali, mas é uma luta, é muito duro assim, né, o processo que a gente enfrenta, foi tudo muito difícil. E foi muito doído, assim, pra mim, foi muito doído eu sair junto com a Vivian e o Andrew e o Lucas ficarem. Eu acho que aquilo foi a maior marca que eu carrego, assim, e o que mais me dói até hoje de todo esse processo foi eles terem ficado. Porque foi na nossa opinião, foi uma política, né? De quem tinha mais liderança de massa, mais conhecido, a Vivian, eu como dirigente sindical, e os dois companheiros mais novos, mais jovens, começando no movimento. Então aquilo também foi muito dolorido, assim. E é isso, estamos na luta pelo arquivamento desse processo, que é totalmente arbitrário e contra o nosso direito de lutar. Né? Que você é candidato à prefeitura do maior município do país, né? Então como é que a gente sai de líder sindical para chegar em candidato à prefeitura de São Paulo? Esse trabalho de fazer a ligação mais profunda com o nosso partido, com toda a classe operária, acabou colocando o meu nome, também por ser uma liderança sindical, também por ter sido uma das lideranças da Batalha da Lesp, como um dos nomes que a gente queria, lembrando que é isso, né? A gente é um nome, mas na verdade para nós é uma candidatura do nosso povo, uma candidatura de toda a nossa militância, de um programa. Então a gente tem muita tranquilidade de fazer esse processo, porque não é como as outras candidaturas fazem, que é o nome tal, que é como se fosse um super-homem que vai resolver tudo. Então a gente está tranquilo também porque tem um grande apoio coletivo, né?